falar pro noivo que ele vai ficar o dia inteiro surfando, aí, meu filho, não tem problema nenhum. Estando bem alimentado e surfando, aí o JC falou assim, então vamos fazer um vídeo surfando, né? E vai movimentando, aí vai dando uma empolgação. Então a gente vive nessa montanha-russa, mas eu acho que é mais empolgação do que momentos surtados, vamos dizer assim. Que tem, né, gente? Sempre tem, mas ficou melhor que no dia que a gente foi ver, porque deu um efeito e o... E aí, pessoal, começando mais um podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a fazer o seu casamento com praticidade, segurança e economia. Estou aqui, eu, Guilherme Caligari, com a minha digníssima noiva, Aline Frederici. Tudo bom, gatinha? Tudo ótimo, e você? Melhor agora, porque estamos a sós. Mais ou menos. Tem gente gravando. Hoje não teremos convidados, por quê? Né? Qual que é o tema de hoje? Porque hoje a gente vai falar um pouco do início da nossa organização do casamento, né? Como foi todo esse processo, que ainda não terminou, mas está quase terminando. Então, como começamos a organizar o nosso casamento? A gente vai dar um enfoque sobre o convite, tanto o convite em si, como o processo de convidar e confirmar as presenças das pessoas, o site de casamento e do pré-wedding. E vocês vão descobrir o que o pré-wedding tem a ver com o site e com o convite. E o que é pré-wedding, né? É verdade. Quem assistiu o episódio do Donato e do JC já sabe o que é o pré-wedding. Já sabem. A gente falou de pré-wedding lá antes de fazer o nosso. Agora a gente já fez, então a gente vai falar um pouquinho de como foi também. E é isso aí. Então, começando então, como é que foi esse começo aí de casamento, de organização de casamento? Bom, eu sempre falei pro Guilherme assim, Guilherme, quando a gente for casar, você me avisa com 6 meses de antecedência só, porque eu não vou ficar 1 ou 2 anos, eu sou uma pessoa muito indecisa, ansiosa, pensando nisso. Como vai ser meu vestido, como vai ser meu penteado, minha maquiagem, vou ficar pesquisando coisa de casamento. Então, 6 meses antes, passei assim, papum, entendeu? Resolveu. Mas aí, eu acabei descobrindo, né, que a gente ia casar com 1 ano antes de antecedência. Que, aliás, quem não viu essa história, que eu estou até hoje aguardando o pedido de casamento e o meu anel de noivado, até hoje tá lá essa história no primeiro episódio que a gente fez do podcast, né? O episódio Como Decidimos Nos Casar. Vocês vão ver essa história lá. Aproveito para mandar uma cobrança aí pro noivo. Cadê o anel dela? Cadê o pedido? Não ajoelhou? Tem toda essa história aí. Mas aí, voltando à história... Com o joelho operado, não posso ajoelhar. Não, é isso, gente. Mas aí, voltando à história, acabei descobrindo que a gente ia casar 1 ano antes, mas a gente tinha uma viagem marcada, né? Que tinha sido adiada por conta da pandemia. E a gente ia ter essa viagem dali uns 4 meses, mais ou menos, se eu não me engano. Então, a gente estava focado em organizar a viagem. E meio que assim, não se preocupou muito com o casamento, que a gente falou, já temos quase tudo, né? Buffet, espaço, decoração. Vai ser fácil organizar, né? Tá tranquilo. Então, vamos focar na viagem. Aí a gente fez essa viagem e quando retornamos, aí faltando uns 7, 6 meses mesmo para o casamento, a gente focou no início da organização. Mas nesse período, né, antes da viagem, ali entre 1 ano e 6 meses do casamento, o que a gente fez? A gente falou com alguns fornecedores, parceiros aqui do buffet, que a gente já sabia. Já tinha certeza, né? Que ia participar do nosso evento, para aguardarem reservar a data. E também foi avisando, né, a família mais próxima e alguns amigos que moravam fora do país ou outros estados e dependiam de passagem aérea, né, para eles se organizarem, ficarem de olho em promoção. Então foi basicamente isso que a gente fez do casamento nesse período. E aí a gente voltou dessa viagem, faltando ali 7, 6 meses, e a gente falou, não, tá tranquilo, a gente já tem tudo. Vamos dificultar um pouco essa vida de noivo? Tá muito fácil. Tá muito fácil. E aí, o que a gente decidiu fazer? Um podcast. Então, né? E de onde veio essa ideia? Da ideia do podcast? A gente precisava... Eu achei que, assim, ia ajudar muito a gente passando por isso.
ajudar outros casais, né, e ter assim, as coisas frescas na cabeça. Uma coisa é você casar e depois, no futuro, fazer um conteúdo falando de casamento e tal. E outra coisa é você fazer, e você está passando por isso e ir registrando essas coisas. Então, foi a partir daí que eu pensei, ó, a gente consegue fazer, a gente tem bastante parceiros que conseguem gravar com a gente, que podem ajudar, extrair também desses parceiros o que é importante, né, para os noivos. Foi mais pensando nisso aí, vamos fazer alguma coisa que seja simples também de gravar, que não seja alguma coisa, né, muito editada, alguma coisa assim que assim, demore muito, que exija muito trabalho, que o podcast, querendo ou não, a gente senta aqui, conversa, claro que tem tudo pensado, a gente define pauta, essas coisas assim, que a gente foi até se profissionalizando um pouquinho melhor durante, e também a gente vai testando essa habilidade, né, de fazer redação e contar. É uma coisa que é importante, eu acredito que quanto mais os noivos ficarem mais conscientes, eles vão ter mais segurança, né, e vão ajudar também nos fechamentos do buffet. Então foi tudo essa ideia que acabei pensando, conversei com você gostou da ideia. Adoro falar, gente. Falei que sou a batedora de papo oficial profissional. agora. Profissional. Adorei essa nova profissão. E seria interessante, né, para fazer algumas coisas. Nisso, a gente foi tendo ideias, né, do que fazer, do que registrar. E assim, era um processo que a gente precisava passar, né? Então a gente precisa conversar com cada um dos fornecedores, ter essa reunião prévia, né? Para falar como vai ser no dia, ter essa orientação, o que a gente gostaria, o que a gente pensa. Então a gente meio que foi, assim, quase um reality show, né? Porque foi real essas conversas. Um detalhe que, pessoal, não sei se alguém sabe também, eu fiz um podcast com a minha mãe. Até tá no canal do Buffet, que lá ainda muito, hoje em dia tá mais profissional, bem mais profissional, né? O TJC que faz aí, profissional disso. Mas eu comecei eu mesmo fazendo, o meu cunhado, né, o irmão da Aline, e que gravava, que fazia algumas coisas ali. A gente nem fazia thumb direito ainda, né? E para extrair os conteúdos, né, o que era importante, minha mãe sabia que estava lá guardado na cabeça dela, e que só as noivas que ela atendeu nessa época que passou, para passar para as próximas também, né? Então, também nesse período deixou muita noiva feliz aí, muita noiva que... Grata, né, pelas informações. Acabou ajudando a gente também, né, nas noivas que vieram para o buffet, um pouco bem mais seguras, bem mais tranquilas. Então já tinha passado também um pouco pela essa experiência de produzir conteúdo, né, digamos assim. Só que agora a gente fez naquela época a gente fez de alguma forma, essa forma a gente eu vi o que faltava, a gente viu o que faltava naquele momento, daquela forma, e trouxe mais para hoje. Hoje tem cortes, né? Tem canais separados, tem um canal principal que é esse aqui, tem um canal de cortes que é específico para isso, que eu acredito que fica mais organizado, o próprio página do Instagram só para o podcast. Então, eu acredito que esteja melhor e, claro, que quanto mais a gente fizer, mais melhor vai ficar. É um projeto diferente e, como eu falei, né, foi praticamente um reality show, porque foi real. As conversas que a gente teve aqui no podcast com os profissionais, muitas vezes foram as nossas reuniões com eles, foram praticamente as nossas reuniões. A gente realmente tirou primeiro fazer o podcast, depois fazer a reunião. A gente realmente foram as nossas dúvidas como noivos que a gente trouxe e algumas de noivos que a gente conversou, abriu caixinha no Instagram também e trouxe essas dúvidas. Então, acho que o diferencial foi registrar esse processo, né? Como que é o processo de noivos? A gente vai lá, decide a data, o local do casamento e aí a gente vai decidir os nossos fornecedores e conversar com cada um deles para acertar os detalhes do casamento. Então, a gente começou assim e a gente foi gravando isso no podcast. Então, esse início foi isso, a gente voltou dessa viagem, começou a fazer essas reuniões e agendar os podcasts e foi aí que eu percebi
que eu, né, como eu falei, queria me avisa com 6 meses de antecedência só, ainda bem que eu descobri com 1 ano, né, porque depois que a gente voltou e começou a pesquisar outros fornecedores ou outros detalhes do casamento, teve coisas que a gente foi pesquisar e já não tinha mais agenda, não tinha mais para nossa data. E nos podcasts que a gente gravou com os fornecedores, a maioria deles falaram, procura com mínimo 1 ano de antecedência por conta da data, de reservar a data, porque casamento é algo que as pessoas agendam, se programam, né? Tem um planejamento com uma certa antecedência. Então, essa data é importante para isso, né? Mesmo que você não fique ali louca de, nossa, como vai ser a forminha do docinho naquele momento, mas talvez 1 ano é um tempo legal para começar reservar a data. Reservar profissionais que você queiram para o seu casamento, né? Garantir que eles vão ter a data. E a gente teve um profissional que não conseguimos data, né? Então isso foi um pesar aí, talvez, né? Assim, uma coisa que a gente não imaginava. A gente achou que estava meio adiantado, que estava, e aí a gente falou, nossa. Então a gente viu essa importância de um pouco de antecedência por conta disso. Mas aí os preparativos em si, né? A gente foi ali uns 7, 6 meses antes, né? Que a gente começou. E uma das coisas que a gente pensou no convite, né? Como que a gente faria esse convite? Exato. E aí você que trouxe a ideia do convite, né? Onde você viu, o jeito de fazer? Vamos lá. A gente tem 2 tipos de convite, né? Hoje em dia, sei mais porque acabou aparecendo lá. Foi sem querer, né? É claro que a gente está pesquisando profissionais para o nosso casamento, né? Celebrante, a gente já tinha foto-filmagem, banda, essas coisas. Então vai aparecendo algumas coisas no Instagram, algumas coisas eu fui pesquisando por os que eu já tinha na cabeça. Então o Instagram, querendo ou não, é genial nessa parte, né? O próprio Facebook antes. Quando você pesquisa alguma coisa, ele já vai te mostrando relacionados àquela profissão que você pegou. Então eu procurei uns celebrantes que eu conhecia aqui do buffet e tal, e foram me aparecendo até que a gente escolheu o nosso. E aí comecei a ver coisa de convite, e aí apareceu lá esse convite digital. E eu achei interessante, acabei olhando, vendo, perguntando, né, fazendo cotação ali, apareceu uma coisa legal, faz cotação logo, não espera para fazer depois, faz. Claro que é bom organizar, porque às vezes você faz tanto orçamento, tem gente que se perde nessa questão, né? Faz tanto orçamento que não sabe de onde que pediu primeiro. Acho que também não é muito por aí, filtra, vê lá primeiro as fotos, o que você quer, e aí vai fazendo as cotações do que você achou mais legal. Então fiz a cotação lá, só fazendo um adendo aqui, a forma tradicional é fazer o convite físico, né? Às vezes até com um convitinho para chegar aqui na portaria e tal, e ter o convitinho lá. Você pode fazer nome na lista também, é uma outra forma que que eu acho que é muito complicado se tiver muitos convidados para bater aqui na porta, senão fica aquela fila, todo mundo chegando, o cara põe um na frente, outro atrás. Então o convitinho individual para evitar bicão, assim, digamos, ajuda. E o convite físico, o que ele tem? O que eu sempre achei? Que é um gasto desnecessário de papel mesmo, né? Assim, ninguém guarda convite ou vai fazer o que com o convite depois, gasta-se um bom dinheiro, né? No papelado, tudo isso não é barato. Eu sei, respeito quem faz e tudo mais. E tem essa questão também de você entregar. Você tem que estar fisicamente lá, vai mandar por correio, de alguma forma vai ter que chegar. Muitas vezes as pessoas, eu acho até legal, se você tem muita antecedência e quer reencontrar essas pessoas, marcar um jantar, marcar um lugar, é legal pra caramba, eu acho válido. A gente teve casamentos de amigos que marcaram no barzinho, a gente foi, pegou o convite, também teve aquela hora legal, acho bem legal. Só que no nosso caso, tinha muita gente de fora do estado, de fora do país, de fora do nosso cidade, convívio. Só aqui em São Paulo tem gente lá da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, a maioria.
A Aline tem muita família lá na cidade dela, em Bocaina, que é até fácil, né? Mais fácil do que aqui. Pequena, a cidade é mais fácil. Pequena, todo mundo se encontra uma ali. visita, uma volta assim, ó, você já passa na casa de todo mundo. Então, pensando num casamento prático, né, que é o conceito, que não é um dos conceitos do nosso casamento, eu dei ideia, ela acho que também apoiou, de fazer um convite digital. Sim. Né? O que eu vejo dessas duas vertentes, vamos dizer assim, que tem o tradicional, que é o convite físico, que eu particularmente acho bacana você entregar em mãos, fazer o convite para a pessoa, principalmente as pessoas mais velhas. Eu sinto que elas gostam disso, elas sentem isso. Um ponto negativo aí do digital é isso, que assim, você vai mandar para minha avó mesmo, ela não abriu, aí depois minha tia mostrou para ela, sabe, primeiro os tios, eles não entenderam direito. Até começar isso ser mais comum, e aí eles vão aprender. Tem que ter alguém para iniciar. Agora, se um próximo casar na família já vai saber como, é o convite, como funciona, já vai saber, é cultural. Freira, que tem, sei lá, uns 80 anos, ela não entendeu, assim, acho que não entendeu, mas depois alguém talvez ajudou, mostrou, né? Isso. Então, aí na questão do convite físico tem essa vertente até para as pessoas mais velhas, tem a questão do convitinho impresso individual para apresentar na portaria, tudo. Apesar que eu tô num grupo de noivas e sempre é uma história, Nossa. Né? E uma vez uma noiva contou que não sabia, assim, ela tava louca da vida, porque eles controlaram a lista, né? No casamento é limitado, a sogra não se conformou que o casal não ia convidar algumas pessoas, os vizinhos ali da rua, foi lá, imprimiu esses convitinhos individuais e entregou pro pessoal, e o pessoal foi no casamento. E depois eles bateram com o buffet que passou o número de convidados, e aí viram que tinha diferença, que um era papel cartão, outro era papel sulfite, mas na hora ali, né, tipo, difícil você ver isso. Viu? Aí você fala, eu nunca tinha ouvido uma história dessa. Mas é raro, né? Mas é lógico, ou seja... esporádico. Não sendo físico ou digital, dá para você, né, dar um jeitinho se quiser ter o bicão. Mas o bicão nesse caso aí, tem que ser da família para fazer umas coisas dessas. Ninguém fazer isso. Mas aí, voltando à questão do convite físico. Então, tem essa questão. E tem gente que gosta de papelaria, gosta de papel. Tem apresentação, porque tem muitas noivas que prezam muito pela identidade visual do casamento. Então, já começa no convite. Um brasão, as cores que vão ser usadas na decoração. Então, tem todo um cuidado com essa identidade visual. Sim. E já começa no convite. Aí, o que a gente preferiu? Para o nosso caso, como tinha essa questão da distância, eram bastante convidados, a gente falou, a gente vai entregar pessoalmente para um, vai ter que mandar correio para outro, a logística a gente já estava assim, que nem falou, podcast, trabalho, né, várias coisas, um pouco corrido. O digital, na nossa necessidade, ia ser melhor, para o nosso caso, né? Ia ser mais prático, porque se eu enviar pelo correio, eu também não vou ter o contato com a pessoa, porque eu não posso enviar pelo WhatsApp, né? Usar a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente achou que isso era adequado. Aí, pontos positivos, né? Que a gente viu que são muitos, né? No final das contas. Para enviar, para convidar a galera, foi muito fácil. Né? Foi mais rápido, né? Em um dia, uma tarde, você... foi assim, depois que a gente organizou, acho que dá um trabalhinho mais organizar a lista, mas isso você teria que fazer de qualquer forma. Depois a gente vai falar um pouquinho como a gente organizou para fazer esse envio. Convite físico, normalmente você tem que escrever o nome completo de cada um, e aí para pegar o nome de cada um, já não foi fácil pegar, assim, namorado da primo, filha, do amigo da minha mãe, por exemplo, né? Os nomes, já não sei se mudou de mulher, entendeu? Se separou, com quem que tá agora. Tem essas coisas, sabe? Que você não sabe, aí você tem que Tem colocar. Casais recentes, né? Que você ainda não conheceu a pessoa. Aí na mensagem do WhatsApp lá, a gente mandou o primeiro nome, tal, e família, às vezes quando a gente tinha dúvida, ou então mandou o nome de cada um com os filhos e tal. Aí às vezes os filhos já têm namorado, porque o pessoal vai crescendo também, né? A idade não passa só para você, né? E aí já tem quase um esposo, sabe? Tudo isso foi assim, facilitado, apesar de não ser tão fácil fazer essas coisas, mas você precisa fazer, mas foi facilitado pelo digital. Outra coisa também é que a gente tem uma
facilidade assim das coisas serem por custo da alimentação, tudo do buffet é custo, né? Porque a gente tem um buffet, então é só o custo mesmo de ingrediente, enfim, não tenho que pagar, isso não é um valor tão alto para mim. Então eu posso convidar com as pessoas, basicamente eu caber no espaço. Foi a limitação do espaço. E a nossa lista deu a capacidade do espaço, estava passando a capacidade do espaço. Então a gente teve e tinha mais gente para convidar. Então foi necessário fazer uma confirmação para, aliás, todo mundo, até porque por muitas questões econômicas também, você não quer gastar mais do que você precisa. Então você vai precisar fazer uma confirmação para não fechar pessoas demais. E também, às vezes você tem um budget lá, né, um orçamento para o seu casamento, que você pode gastar aquilo lá, você não quer gastar menos que aquilo também. Então é importante fazer a confirmação para que você também chame outras pessoas que você gostaria que estejam lá, mas que na primeira lista não deu para caber, tinha outras pessoas e tal, e você não sabia se aquele seu amigo lá do exterior, que você passou tanto tempo junto, considera tanto, vai vir ou não. Muitos casos não vem, né? Porque tem outra logística. Tem amigos que iam ter filhos próximo da data do evento, também não conseguiria Tem casais ver. que nasceu agora, com o filho de um amigo meu, então provavelmente não vem, porque está muito recém-nascido ainda, né? Então tem várias questões que a gente não controla dentro da lista. E aí no digital você consegue mandar esses convites. No físico você tem a quantidade de convites e aí se você chamou, as pessoas confirmaram que não vêm, abriu vagas, vamos dizer assim, na lista que você fechou e você pode chamar mais pessoas, ou você tem que mandar fazer mais convite, ou já ter... É muito rápido, você só encaminha basicamente o arquivo lá, a mensagem, você copia, coloca o nome e envia e encaminha. Mas assim, é muito rápido. Muito simples, você não precisa mandar imprimir um nomezinho para colocar, mesmo que o físico você deixa o nome, né, para colocar com uma tagzinha, como você falou, né, um pedacinho com o nome de cada um. Amarra no barbantinho o nome. Mas é um baita trabalho, né? É mais trabalhoso, mas é do gosto e da realidade de cada um. Se você, por exemplo, se fosse um casamento lá em Bocaina, na minha cidade, que tem 10 mil habitantes, a maioria das pessoas fosse de lá, você entregar pessoalmente, provavelmente, porque você encontra as pessoas quase todos os dias, não faz muito sentido você enviar pelo WhatsApp. Como estamos mais distantes da maioria dos nossos convidados, optamos por essa questão do convite digital. Então, uma das primeiras coisas, quando a gente começou a organizar o casamento, que a gente falou naquele primeiro episódio do podcast, foi a lista de convidados, a gente fez a lista, aí a gente precisava do convite. Então, foi assim que a gente decidiu que tipo seria do convite. A gente viu que o digital estava mais adequado, seria mais prático para a gente. O Guilherme viu na internet, né, apareceu lá no Instagram uma propaganda de um modelo de convite digital, e a gente achou legal, e a gente olhou esse modelo. Aí tinham 3 tipos, né? Isso, tinha o tipo normal, padrão, não tinha um PDF, foto, né, que você manda com os escritos. Tinha um com foto. Que vai uma foto do casal. E tinha um com vídeo. Isso, era um envelope, você clicava, estava escrito clica aqui, abria um vídeo, que na verdade era uma montagem de fotos do casal, né? Bem breguinha, para ser sincero. Peraí. Não, pode falar. E assim, na minha visão, eu não gostei, porque, a gente já tinha até conversado com o JC, eu acho que na época, eu falei, a gente pode fazer um vídeo melhor, que tinha esse vídeo do pré-wed, né? E aí, ele já tinha, claro que eu já tinha visto vários vídeos aqui no buffet, né? Do pessoal fazendo ensaio e colocando nas telas, passando no telão, durante o casamento. Tem esse CMD que eles colocam no mesmo dia foi gravado durante a cerimônia e tal, que eles passam antes de abrir a pista de dança, né, como se fosse uma retrospectiva, no lugar da retrospectiva. Então, dá para fazer um vídeo melhor para colocar nesse convite. E aí, a gente também teve a ideia de dar umas dicas, né? Umas orientações. Isso, o Guilherme resolveu inovar, nunca tinha visto isso, porque assim, uma opção, eu entendo essa questão do vídeo sendo várias fotos do casal passando,
Eu acho legal, tá, gente? Só para deixar claro, porque você vai pegar umas fotos legais que tem a ver com o casal, vai passar lá, não é só uma foto estática, né? Vai passar algumas fotos e no final você vai colocar um escrito, né? Sobre o dia do casamento e tal. Já é uma coisa bem legal, eu achei. Então era uma coisa já diferente do que a gente tinha visto. Só que aí pensando que a gente ia fazer o vídeo do pré-wedding, falou, pô, a gente pode usar o próprio vídeo, não uma montagem com fotos. E aí o Guilherme veio com uma ideia ainda mais inovadora, nunca tinha visto nada igual, falou, não, a gente pode falar no vídeo, né? Você está sendo convidado para o nosso casamento, vai ser no dia tal, no local tal. Aí eu achei muito legal. Por quê? Para mim, trouxe um pouco dessa proximidade que a entrega do convite físico daria. Lógico que não é a mesma coisa, né? Mas deixa um pouco mais pessoal, né? Sim. Você gravar um vídeo falando com a câmera, que a pessoa vai estar vendo do outro lado, né? Como se estivesse olhando para ela, falando, não, você é especial, porque todos que são convidados são especiais, né? A gente ficaria feliz que você viesse ao nosso casamento e falando sobre o vídeo. Então a gente pensou, para fazer o convite... Falou de traje também, né? Para deixar eles à vontade, com traje, que também é uma... mas calma, essa ideia foi cru, né? No início a gente não sabia o que falar, só pensamos, vamos fazer um vídeo e falar, você está sendo convidado e tal, mas não pensamos no que falar. Mas a gente já sabia, então a gente precisa, para mandar fazer o convite, o que a gente pensou? Vamos enviar os convites ali entre 3, como a gente não mandou save the date, geralmente o pessoal manda lá para o pessoal salvar a data, né? Uma artezinha escrito, salve essa data, a data do casamento, só para as pessoas segurarem a data. Como a gente já foi falando para as pessoas que a gente ia encontrando, o pessoal morava mais longe, a gente acabou não fazendo isso e enviando pelo... mas acho legal. Eu acho legal também, para as pessoas reservarem a data. A gente acabou não fazendo. Talvez... E eu acho que isso você pode ser feito entre 1 ano e 6 meses antes do casamento. Depende da distância das pessoas, dos seus convidados, né? De onde elas vêm. Eu acho que entre 1 ano e 6 meses é legal você mandar para essas pessoas salvarem a data, né? Só um lembretezinho, primeiramente. E aí o convite mesmo em si, mandar entre 3 meses e 1 mês antes do casamento. Então, nesse intervalo aí, você pode... A gente decidiu fazer assim o nosso. Acho que é um tempo legal, porque as pessoas que moravam mais longe já estavam avisadas da data. E aí a gente falou, bom, então se daqui 3 meses a gente tem que estar 3 meses antes do casamento, que é daqui uns 2, 3 meses já, né? Daquele ponto que a gente estava na decisão. A gente vai mandar isso, então a gente tem que primeiro fazer o quê? O pré-wedding. Foi a primeira coisa que a gente fez. Aí foi aí que entrou o pré-wedding. Inclusive, aí foi os primeiros convidados que a gente chamou para o podcast, foi o Donato, que fez a parte da fotografia, e o JC Foto e Vídeo, que fez a parte da filmagem, do filme do pré-wedding. Então, a gente chamou, já conversou no podcast sobre a foto e vídeo do casamento e também sobre o pré-wedding, semi-day. Quem não viu, vai lá conferir, ficou muito legal o podcast, né? A gente falou bastante dessa parte dos vídeos, da importância deles. E falamos do pré-wedding. E como é que foi o pré-wedding? Então, um detalhe só antes que eu quero... do local? Não. Que eu queria falar, né? Que a gente falou sobre o pré-wedding no vídeo, até do JC. A gente meio que decidiu ali, sabia? Mais ou menos onde a gente ia fazer, como ia fazer o pré-wedding, né? Porque lembra que no podcast a gente falou, você gostava, eu falei, o noivo fica assim, né? Tipo, foto, tá acabando. Geralmente não gosta muito de fazer essas fotos. Não é o meu caso. Aí eu falei pra ele, mas se falar pro noivo que ele vai ficar o dia inteiro surfando, aí, meu filho, não tem problema nenhum. Estando bem alimentado e surfando, aí o JC, né, falou assim, então vamos fazer um vídeo surfando, né? Aí a gente começou a pensar nisso, né? Ver aí a ideia do pré-wedding. E aí, como foi a escolha do local? Então, não tenho muita bem certeza disso. Mas eu sei que eu tinha ido nessa praia ali uma vez, acho que a gente tinha ido junto. Foi a praia de Itaguaré, em Bertioga. E, bom, a gente tem um apartamento ali próximo, que estamos indo já há um tempinho, já, né? Tem 1 ano e pouco. Quando entrou a pandemia, a gente viu que dava para ter home office e a Aline me acompanhar mais, porque basicamente uma semana eu não preciso estar presencial, né? Fazer essas coisas de marketing. E aí já era um sonho dele surfar, ele pôs o plano em prática. E aí, então, a gente focou nesse projeto e já começamos a brincar um pouquinho nas ondas.
E tinha ido algum dia ali próximo, tem uns restaurantes próximos ali também, e vi que é um rio bem legal, né? Que é era diferente, não era uma praia normal, né? Uma praia só que tem areia e a água, né? E o mar. Tinha um rio desaguando nesse mar e muito preservado, que eu acho que era importante também, né? A gente vai fazer Uma praia deserta, praticamente, né? Aqui bem próximo de São Paulo. Quer fazer um ensaio, alguma coisa, em algum lugar que tenha muito natureza, né? Que até onde que a gente vai fazer casar também tem muita natureza, né? Aqui na Serra. Sempre foi essa ideia de ter muita natureza junto, ali unia tudo isso com um rio que é bem legal, até fez muita parte do cenário. E aí já pensei nessa hipótese, é um lugar seguro também, né? Tem essa questão que eles falaram, que às vezes no podcast eles falaram. O lugar da praia, ainda mais ir de madrugada e tal, não tem que ser um lugar, né? Tem uma certa segurança. Tem certa segurança, não tem tanto problema. Então, uniu tudo e a gente acabou indo lá. E aí, depois que a gente viu que tinha até um simbolismo, que a Aline gosta muito, aliás, trabalha com água. Gosto mais de água da cachoeira, sempre gostei mais. Sempre viajou nas chapadas aí do Brasil. Então, uniu essa. E o Guilherme sempre gostou mais do mar, de surfar. Então, uniu o rio com o mar. A gente falou, olha, a gente nem pensou nesse simbolismo, mas ele aconteceu. Foi bem especial, assim, gostamos bastante. E a questão de ser no nascer do sol, porque a gente gosta, eu particularmente, tá bom? Escolha sua. Eu jamais escolheria no nascer do sol. A gente gosta bastante do pôr do sol. A gente tem o costume de todas as viagens que a gente faz, algum lugar a gente vai ver o pôr do sol. A gente pesquisa pontos legais de ver o pôr do sol, a gente gosta bastante. Eu gosto do nascer do sol também. O Guilherme não gosta muito, porque ele não vê muito, porque ele sempre está dormindo esse horário. Ele gosta de dormir mais tarde, acordar mais tarde. E eu gosto também do sol nascer. E aqui, né, no Brasil, o sol, ele é mais fácil nascer no mar pelo desenho, né, pela posição, mas às vezes depende a praia pelo desenho, né? Mas geralmente ele vai nascer ali no mar. Do que se esconder, né? Ele vai se esconder atrás, né? Na serra, geralmente, na Serra do Mar. Então, vamos dizer, a luz do sol, o sol nascendo, o pôr do sol a gente não ia pegar muito. E fora porque, geralmente, o horário de pôr do sol tá sempre mais nublado, né? Mas o sol nascendo ia ser melhor. Então... o sol se põe na montanha, normalmente, né? Atrás da Serra do Mar ali. E nasce mais ou menos ali no mar, na água. Então, a gente falou, então vamos fazer no nascer do sol. Aí a gente foi um dia antes testar lá, né? Não um dia, um tempinho antes, né? A gente já estava com a ideia dessa praia, falamos, vamos ver como é o sol nascer lá, né? Sim. E aí, então assim, muita gente, geralmente, e a gente recomenda, né? Pede dica para os fotógrafos, para quem vai fazer o vídeo e a foto, porque geralmente eles já têm os pontos que eles estão acostumados, que as fotos ficam legais, que os casais gostam, que é seguro. Que tem a ver com vocês também, né? Isso é interessante, pensar o que tem a ver com o casal, né? Com cada um e tal. Por acaso a gente encontrou algo em comum. Sim. Mas foi por acaso, né? Foi mais para a questão da praia, depois a gente percebeu que dava para fazer ali, que era um lugar bacana, né? Porque eles até falaram, dá para fazer, e mostraram fotos. Tipo, no campo, né, na montanha, até aqui em Mariporã tem o Pico do Olho d'Água, né, que é muito para quem gosta de pico alto, né, o nascer do sol também é lindo, já vi, nunca fomos lá, precisamos ir, mas já vi fotos lindas ali do nascer do sol. Tem o pessoal que faz na cidade, Vila Madalena, tem os trilhos também aqui em São Paulo. Tem o próprio Paulista, né? Paulista, então é um casal mais urbano. Tem até dentro de casa, né, o JC até contou a história no podcast de um casal que fez dentro de casa, terminou jogando farinha, cozinhando, né? Então uma pegar coisa... alguns elementos, né? Pegou um cetoscópio, que o noivo era médico, uniu com alguma coisa noiva. E era uma coisa que eles gostavam de fazer em casa, juntos. Então acho que tem que ter a cara do casal. Sim. E a gente, né, tava indo bastante para a praia, gostava da praia, então escolhemos a praia. Fomos lá, vimos um tempinho antes o sol nascer. E foi engraçado que no dia que a gente foi fazer o teste, assim, para ver o sol nascer, o céu tava limpíssimo, sem nenhuma nuvem, né? A gente viu o sol, assim, sair certinho e nascer. E até teve uns efeitos, assim,
das nuvens lá interessantes. Não, né? então, aí no dia, quando a gente foi, o que a gente fez? No dia. Do dia do teste que a gente foi ver como é que era. Do dia do teste estava o céu limpíssimo, a gente verdade. viu saindo o rainho do sol, o sol nascendo, tipo, certinho. Chegou até um pouquinho atrasado esse dia aí, e aí também deu essa clareza, né? Se for fazer algum nascer do sol, tem que chegar bem antes do sol nascer, porque quando o sol bate lá no horizonte, já está claro, basicamente. Então você perde todo aquele efeito Você tem todo um período ali de uns 20, 30 minutos que tem, assim, começa a ficar laranjinha, colorido o céu. E essa é uma das partes mais bonitas que tem, né? Então é bom estar antes, até para montar equipamento, para tirar as coisas do carro. Não é instantâneo, né? Sim. Então sugiro 1 hora antes, talvez, aí do sol nascer. Já está lá, já está pronto, não atrasar. Isso que era importante também para não perder toda essa viagem, né? Porque foi necessário fazer a viagem. Todo mundo tem que fazer viagem nesse caso, né? E aí uma preocupação era como ia estar a previsão do tempo para o dia que a gente marcou, porque a gente marcou. Sim. E aí a data que estava disponível, né, que tinha disponibilidade, e ficou ali na previsão do tempo. Aí a gente viu, não vai chover nem nada, tem uma previsão boa, vamos lá. Sim. Aí no dia a gente foi, não estava tão limpo quanto no dia que a gente tinha visto antes, tinha uma névoazinha, né, tipo baixa, bem onde o sol nascia. E aí também você, poxa, acho que não vai estar tão legal, mas ficou melhor que efeitos muito doidos no dia que a gente foi ver, porque deu um efeito e o rio, a água é meio parada, né? Mais parada, assim, ele já está chegando no mar, então formou um espelho, deu um reflexo daquela céu laranja, assim, ficou incrível. Inclusive a gente estava meio ansioso, né? Que a gente queria, vamos lá pro mar, porque o sol vai nascer. A gente achou que o cenário das fotos, legal, ia ser o mar. E os profissionais, né, o JC quanto o Donato que estava lá, e falavam, não, mas aqui está muito legal próximo do rio, né? Vamos fazer mais uma aqui, vamos fazer mais outra aqui. E aí o Guilherme acho que estava mais ansioso para chegar no mar ainda. E ainda bem que eles insistiram um pouco para a gente ficar mais lá, porque depois a gente viu e as fotos mais legais, a parte do vídeo, assim, foi nessa próxima do rio, né, que dava esse efeito da água, assim, e ficou bem legal. Então, acho que o que você tem que falar sobre o dia do pré-wed? Como você imaginava e como foi no dia? Teve alguma diferença, assim, para você? Tem essa questão do cenário, né? A gente esperava um céu mais limpo para ficar aquele, né, sol bonitinho, mas isso não atrapalhou. A época que a gente foi estava um pouquinho friozinho, né? Depois blusa, tirou, teve que, né, dar uma corridinha para esquentar. Dar uns polichinelos lá para esquentar. Teve essa questão de... A gente levou, assim, a equipe foram 2, né? 2 cinegrafistas, 2 fotógrafos, mas por conta dele, assim, não sei se é necessário, tudo isso. E a gente levou também o pessoal fazendo stories, alguma coisa assim, o pessoal da nossa equipe. E aí foi divertido, assim, porque a gente fez as poses e tal, e eles têm toda uma forma de descontrair. Técnicas para deixar a gente bem à vontade, foi bem bacana. Aí tiramos vários pontos, teve pontos que eu nem imaginava que saía foto e saiu, né? O pessoal bem criativo, realmente. O olhar deles, né, que é o trabalho, a gente fala que eles são artistas, porque eles são mesmos, né? Eles têm essa capacidade de ver a imagem, né, no caso do vídeo já imaginar com a música, o fotografar esse ponto aqui, então foi bem bacana a experiência. Pontos de vídeo, né, sabe já o ponto, o andar, a mão, como é que vai ficar ali, eles já imaginam o vídeo criado, né, diferente de você que, bom, não é do ramo, né, não sabe como é que funciona. Então acho que isso foi legal e eu me surpreendi com o dia. Porque foi muito agradável, porque quando a gente começa a preparar as coisas do casamento, vai vindo a ansiedade junto, né? A gente fica muito, eu pelo menos, um pouco tensa, né? Tipo, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu esqueci de alguma coisa? Então tem essa tensão. Então o legal de fazer o ensaio pré-wed com algo que vocês gostam, vai ser um dia de relaxamento também. Eu achei que o pré-wedding, e nem tinha muito, sabe, assim, tipo, vou lá fazer, né? Mas achei que era uma coisa mais posada, agora sim, ia ser mais cansativo. Não que não foi, mas foi um cansaço gostoso, assim, né? Porque a gente acabou acordando cedo, tudo.
E só que foi descontraído, né? Então a gente não sentiu muito. Eles brincavam com a gente corria, a gente fazia passinho, fazia várias coisas e dava muita risada. Então, assim, sabe quando alivia aquela tensão? Foi um dia muito legal, com pessoas bacanas, com o próprio casal fazendo o que gosta. Então, assim, super recomendado pelo momento e pelo resultado, que ficou incrível. E o melhor foi o resultado, né? Porque ficaram umas fotos que a gente vai guardar para sempre. Eu já quero fazer quadrinhos e espalhar pela casa já. Que material sensacional, assim, de boas fotos, um bom cenário, né? Um cenário também muito diferente de um qualquer, assim, que seja. Então, essa também é uma coisa que a gente tem orgulho, assim, de ter um material que seja diferente, que seja personalizado, né, digamos assim. Tem a nossa cara, a nossa vibe, assim, foi muito legal. E também um resultado que eu gostei muito e que a gente falou no podcast, né, com o JC, foi a questão da música, né, que a gente falou, né, como faz para escolher a música, porque a noiva gosta de forró, o noivo gosta de eletrônico, como faz para encaixar? Ele, não, mas dá, e não sei o quê. E depois no dia ele ficou ali conversando, ele tá aqui, com a gente, tirando as informações, assim. Aí a hora que a gente colocou a música, e no podcast também ele falou assim que ia fazer, né? Guilherme, então a gente vai fazer você surfando. Aí a gente brincou, né? Mas será que vai pegar uma onda mesmo? Ele, não, a gente atrasa um pouquinho, aí fica parecendo que foi, né? Aquela onda, todo jeito. Aí a gente abriu o vídeo quando chegou, né? Era o Guilherme pegando uma onda e a música era uma versão do Alceu Valença, né? Um remix da música Anunciação, que é uma batida mais eletrônica, assim. Aí nos primeiros segundos a gente falou, nossa, não acredito. Que legal, ficou muito... De ponto positivo ainda, não imaginava, é que a gente enviou para todo mundo, né? A gente até tem o negócio do tu vem, né? Tu vens. E na música, e aí dentro da mensagem a gente perguntou, já mandava o convite e perguntava se a pessoa vinha. Então, tu vens, né? Tu vens. A gente usou até esse trechinho da música, né? E aí o pessoal já respondia, ficava tudo animado e já respondia, via o vídeo, né? E ficavam muito animados de receber o convite com um vídeo, que era uma coisa diferente. E virou a nossa música, né? Tem esse negócio da música, eles começaram a mandar pra gente quando ouvia a música, alguém tocava, e eu, nossa, cada vez mais toca essa música. Acho que agora a gente repara mais, original, o remix tá tocando em todo lugar agora. E começaram a mandar pra gente, assim, lembrando da gente, e a gente também, quando ouve também, fala, nossa, lá. E foi legal ver isso acontecendo, que foi uma outra coisa que a gente falou no podcast, falou, porque muitas vezes cria música, e toda vez que vocês ouvem, vocês vão lembrar, e acontece com a gente, né? A gente foi numa formatura lá no Maranhão, tocou 3 vezes, eu acho, porque tinha as entradas dos formandos diferentes, e 3 formandos escolheram essa música, né? Então toda vez a gente se olhava, assim, os convidados, quem estava ali, que tinha recebido o casamento, se olhava, virou a nossa música. E uma vez um amigo do Guilherme, né, foi num luau, aí tinha uma pessoa numa fogueira tocando essa música no violino, ele filmou e mandou pro Guilherme, que lembrou da gente. Então, assim, foi bem bacana, né? Foi um resultado muito legal e a gente usou esse material no nosso convite. Você vê quanto que acaba se diferenciando, né? Um vídeo que foi rápido de ser enviado, despertou uma emoção nos convidados na hora que abriu, né? E ainda depois mantém essa coisa da música, né? Tem uma música legal, tem um vídeo legal, num visual legal, mas também que perpetuou, né, uma emoção de uma música nossa e tal. Isso eu acho que o convite físico não ia transmitir essa emoção, tanto, assim, então, né? Porque uma das coisas mais comentadas foi isso, nossa, que diferente, gostei, nossa, que emocionante. Até eu gravei minha sobrinha, né, a Isabelle, vendo o vídeo, né, e a reação dela, tipo assim, no final, ela, meu Deus, estou sem palavras, assim, ela ficou bem impactada, né, então a gente viu que impactou os nossos convidados e nós mesmos, né, foi bem, bem legal. Aí só uma observação desse processo todo que a gente fez. Tudo isso que a gente está falando é para falar do convite, né? Para fazer o convite. É lógico que não precisa nada disso, a gente está contando a nossa experiência, né? Sim. Que foi diferente, então a gente quis compartilhar com vocês.
E aí, no dia lá, a gente falou, vamos fazer o vídeo gravando, convidando as pessoas para o casamento e tal. Mas, fica a dica aí, a gente não pensou muito nesse roteiro do que falar, onde a gente ia falar, com qual das roupas, o cenário. E aí a gente deixou para gravar no final, que a gente já estava mais cansado, não tinha pensado no que falar. A gente eu estava de maiô, ele estava de roupa, blusinha já, né, de surf e tal. E aí quando eu assisti, eu não gostei tanto. Falei, mas não ficou muito a identidade do casamento, porque a gente vai casar no campo, a gente tá muito roupa de praia, não ficou bem ensaiado o que a gente falou, detalhes de noiva, né? Aí eu falei, não tô muito feliz com isso. Então a gente teve que regravar, né, a parte, aí a gente gravou aqui no Espaço Itália, né? Gravamos no espaço onde a gente vai casar. Ia casar, ensaiamos o que a gente ia falar, né? Fizemos um roteirinho. E aí saiu legal, do jeito do nosso gosto, e esse vídeo editado. Então esse do vídeo do pré-wedding, com essa música que a gente falou que foi do Alceu nessa versão remix, que foi usado para fazer o vídeo do pré-wedding. Então a gente colocava, eles editaram, né, a equipe do JC, o vídeo do pré-wedding, aí colocava a gente falando, aí parecia mais um pouco da imagem do vídeo, e a gente falando. Quem quiser conferir, tá lá no meu canal do Instagram, Aline Frederici, tem lá o vídeo completo, e o vídeo que foi no nosso convite, né, com a gente falando, convidando os convidados, as pessoas, então tá lá, vocês podem conferir o resultado disso tudo que a gente tá falando, como é que ficou. Então a dica também é, se vocês forem fazer isso, no dia do pré-wedding já vai com o roteirinho certinho, se possível faz ali as fotos primeiro, se for sol nascendo, depois já encaixa esse vídeo quando vocês estão bem trocadinhos, bonitinho, num cenário legal, ensaiadinho, vai ficar bacana. Pelo menos os nossos convidados gostaram bastante, né? E aí, com o vídeo pronto, tudo faltava... o site, né? Que eu fui descobrir meio assim, falei, o site é rapidinho, né? Fazer o site dos noivos. Não sei se todo mundo que está ouvindo conhece. Hoje em dia a gente tem no mercado vários sites, né? Que você pode fazer o seu próprio site do casamento, né? Você coloca nele as informações, local, a data, pode pôr a lista de presentes, dicas, né, de hospedagem, várias informações, você reúne... O ensaio de fotos, né, que foi no caso que a gente fez. Várias dicas, né, sobre o casamento, você reúne num site. Então, a gente tem aí no mercado hoje, por exemplo, casar.com, iCasei, Zenkio, tem um outro alguma coisa, agora não vou lembrar o nome direito. Então, são vários sites, né, várias empresas que oferecem esse serviço. Aí, qual que a gente vai escolher? Qual que é melhor? Não sabia. Fui até pesquisar um pouco no YouTube, vi alguns materiais, noivas falando sobre um site ou outro, mas aí fui na velha e boa indicação, porque eu vi que não tinha tanta diferença entre eles. Primeira coisa que eu olhei, taxa sobre o presente, porque todos esses sites tinham a lista de presentes virtuais, que na verdade você não pega o item, você pega o dinheiro do item. Então, aparece lá para os seus convidados, por exemplo, uma cafeteira elétrica. Então, tem a cafeteira e tem o valor lá, que você pode editar, colocar o valor que você quer, nem precisa ser um valor de uma cafeteira. Aí o convidado vai lá, compra, mas você recebe o dinheiro e não a cafeteira. E aí, depois, se você quiser comprar a cafeteira, você vai lá na loja e compra uma cafeteira. E isso é bem legal, porque até no nosso caso, a gente já morava junto. Então, a casa já estava montada e a gente colocou mais até coisas de brincadeira e coisas que a gente realmente quer fazer na lua de mel. Então, em cima desse valor de cada item que os convidados vão, o site tem uma taxa, né, que fica para eles por todo esse trabalho que eles têm, né, da plataforma, de manutenção, tudo. Só que todos eles eram muito próximo, a taxa gira em torno ali de 3,7% a 4% do valor do presente. Então, isso não era um fator muito relevante, porque era tudo bem parecido. Aí tem alguns sites que são grátis, outros que você paga para montar o site. Só que assim, até esses que são grátis, na verdade, a maioria deles tem a versão grátis. Só que aí, se você quiser um domínio personalizado, o que é o domínio? Se você quiser escrever, por exemplo, www.alineguilherme.com.br, por exemplo. Isso é um domínio fácil que seus convidados vão lembrar. A qualquer momento, eles podem ir lá digitar
e achar o seu site. Aí tem um valor. Se você quiser fazer o download depois, tem outro valor. E às vezes já tem o pacote completo, que já tem tudo isso e outros recursos, e é bem próximo o valor. Não é caro, por exemplo, eu olhei no iCasei, se eu não me engano, paguei o plano, né, que tinha lá, que era o Black, que era o mais completo de todos, foi agora eu não sei se foi 130, 180, foi assim, entre 100 e 200 reais, foi menos que 200 reais, mais que 100 reais, para ter por 6 meses o site ficar no ar, já ter o domínio, tudo certinho. Mas por que eu escolhi o iCasei? Na verdade, eu fui perguntar para outras noivas que tinham casado quais sites elas usaram. Me indicaram muito o casar.com e o iCasei. Foi esses dois que me citaram. Os principais, né? Né? Assim, pelo menos as pessoas que eu consultei, Sim. que elas tinham usado. Então eu falei, já que tem vários, assim, vou focar nesses dois. Aí até criei uma conta nos dois para olhar. Aí o que eu achei, minhas impressões? O casar.com eu achei mais prático, é mais fácil de montar, não tem tantas opções, já está pré-pronto, você coloca as informações você mesmo, tem essa facilidade, achei ele bem prático. E no iCasei ele tem mais recursos, você abre, já tem um painel com vários botões, várias abas e tal, aí você já fala, meu Deus, por onde começar, sabe? Já dá aquele impacto. Mas ele tinha nesse plano Black aí, que já tinha o domínio personalizado tudo, um item que me chamou a atenção, que era a montagem do site. Então você manda, eles têm um checklist com tudo que você precisa mandar. Foto, localização de onde será o evento, todo um checklist. Você manda por e-mail todas essas informações e uma pessoa do iCasei monta esse site para você, no layout que ela achar melhor, tal. Depois você pode ir lá e editar. Mas ela faz esse serviço. Como eu sou muito indecisa, eu achei que seria muito bom a pessoa já escolher o layout. Se eu quisesse... economizar seu tempo também, né? E economizaria meu tempo, né? Ela faz o layout, se eu não gostar, vou lá, troco alguma coisa, mas já teria esse suporte. E também tinha um recurso lá de telão interativo, que eu não sei bem como funciona, ainda quero testar, que era, acho que se eu não me engano, você baixa o aplicativo no dia, seus convidados tiram foto e postam e jogam no telão do casamento. Não sei como funciona direito, mas pensei, interessante. Então vou pegar esse. E também tinha outro item, que eu, na hora, acho que não dei tanto valor, mas hoje eu acho muito legal, que é o grupo de WhatsApp. Das noivas, né? Das noivas. Uhum. Então, nesse grupo, é para quem fechou esse plano Black, né, do iCasei. Você tem acesso, eles te dão um link e você entra num grupo que tem vários noivos. Tem o iCasei Brasil e tem o São Paulo, específico de São Paulo. E eu achei legal num quesito, porque assim, quando você vai fazer o site você paga pelo tempo que ele fica no ar. Então, eu peguei lá o plano para ficar 6 meses. Então, você paga um tempo antes, né, do casamento, porque ele tá no ar até um pouquinho depois do seu casamento. No dia, o pico lá do seu site vai ser no dia. As pessoas, onde será que é mesmo? É a lista de presentes, elas vão achar ali na semana próximo, né? Então, como você paga por aquele período, você também não vai fazer muito antes, porque você, né, vai pagar mais. Então, são noivas que estão mais ou menos na mesma fase do planejamento do casamento. Então, lá a gente troca muitas dicas de fornecedores, também de tipo, meninas, como vocês vão fazer a entrada de vocês? O que a daminha vai levar? Onde faz plaquinha? Várias coisas, às vezes coisas que você nem pensou ainda, que alguém já está nessa etapa, e você fala, eu tenho que não tinha pensado nisso. Todo dia é uma polêmica diferente. Fora isso, tem toda uma interação ali, uma agitação no grupo, né? O interessante desse aí também é que, como é um plano pago, né? Então, são noivas que... realmente vão casar também. Vão casar e estão, assim, comprometidas ou estão investindo num certo ponto aí no seu site, né? Pelo menos no seu site. Uma coisa que está sendo levada a sério. Eu sei que tem grupos também que entra já são de um. algum blogs, aí pode entrar tanto pessoas que nem vão casar ainda, estão pensando se um dia for casar, o que acha, e estão ou estão numa fase muito anterior, ou assim, então assim, não que não seja legal, também tem, eu acho legal, né, toda a troca de informações é até bom, uma ajuda a outra, quem está mais próximo, quem chegou agora, mas esse é mais objetivo, né, tá mais ali na sua fase, você manda, hobby, alguém está na mesma fase de procura, dá para trocar mais figurinha, ele é mais movimentado, eu achei.
Então, foi por esses motivos, acabei fechando o do Icasei. Só que aí, a gente tava meio na data para mandar o convite meio ali, né? Apertadinha, como sempre, né? A gente deixa ali o prazo meio próximo. Só que eu não sabia que tem um período para o seu domínio entrar no ar, se eu não me engano, até um prazo de uma semana, para começar a valer o seu www, né, o seu domínio, e também o prazo para a pessoa montar o seu site. Então, não é assim instantâneo. E aí, para fazer o convite, você precisa do quê? Desse domínio, esse link, porque a pessoa vai colocar no convite para os seus convidados saberem onde estão as informações do seu casamento, porque no seu convite só vai ter ali data, local. E aí, nesse convite digital, é legal, né, que tem os botãozinhos. Isso, tem 3 botões. Bom, pode ter que colocar mais ou menos, mas no nosso caso a gente fez com 3 botões. E o que tinha lá nesse botão mesmo? Um era para o site, o outro para a lista de presença e outra para confirmação. Não, um era a localização, você abre no Google Maps. Ah, a localização? Bom, então. Um ia direto para o WhatsApp da confirmação. Assessoria. Isso, da assessoria. E o outro era para o site. E o outro era para o site. Porque lá no site tem a lista de presença. A lista de presença no site. Então, para fazer o convite, a gente precisa desse link do site. E aí precisa o tempo também de fazer o convite, que é mais ou menos uns 7 dias. Então, eu estou falando isso para as pessoas... Porque o convite, por mais que é digital, ele vai mandar o vídeo, vai mandar os dados e tal, e ele tem lá os seus dias, mas é rápido, mandou até antes, acho. Então, se você for usar foto ou vídeo do pré-wedding, já faz ali com mais de um mês de antecedência, porque tem uns 2 até para garantir, porque tem o tempo também dos profissionais editarem essas fotos, o vídeo, te enviarem esse material. Você cria o site primeiro, com esse material, fotos, até o vídeo, tudo. Pega esse link, que vai demorar um tempinho para entrar lá no domínio, e manda essas informações para quem vai fazer o convite, se você for fazer o digital. Ele tem o tempo também de edição, de elaboração dele, para te mandar de volta. E aí, uma vez você tem esse convite pronto na sua mão, você manda para quantas pessoas você quiser, na hora que você quiser, né? Então, a gente fez esse convite, o nosso convite. Então, tinha um envelopinho escrito clique aqui, a pessoa clicava, abriu esse vídeo, né? Ia para uma página do YouTube com o vídeo, e ela voltando, ela tem esse PDF salvo lá no WhatsApp, na nossa conversa. Então, ela pode... Onde que é a localização mesmo? Ela vai lá, abre no botãozinho, abre no Google Maps a localização, né? E tem o botãozinho da confirmação de presença, que vai pro... A gente tem um número específico, né, de WhatsApp, porque se ficasse no meu, se ficasse no Guilherme, ia ficar meio bagunçado depois para eu procurar. Tem a minha conversa no dia a dia com as pessoas, né, que são os convidados, ia misturar ali. Então, o convite em si, a gente mandou do nosso número particular. Até para as pessoas abrirem, né, porque é um PDF. Saberem quem está enviando. Né? Recebido de um número que elas nunca viram, ninguém nem vai abrir, né, nem vai clicar. Sim. Então, a gente mandou do nosso número pessoal, e só que a confirmação era num outro. Dá para fazer pelo site também, pelo site tem a E até a pessoa falava que ia, a gente pedia para eles confirmarem no número oficial, digamos, né? Que é esse da assessoria. Isso. Que pode ser um número também, que você pega um número específico. Tem celular que tem 2 chips, né? Alguma coisa assim. Facilita muito. Foi muito rápido, até para enviar depois a confirmação de presença. A gente também depois enviou uma confirmação, uma mensagem falando que a confirmação era até tal dia. E aí, nesse dia, a gente mandou uma outra mensagem falando que era... Se podia até para confirmar. Esclarecer o processo todo que a gente fez, né? Então, tendo o convite pronto, a gente já tinha a lista de convidados, a gente começou a enviar esses convites. Então, nessa lista de convidados, o que tinha? Era uma planilha no Excel, na verdade, no Google Planilhas. Né? Então, a gente colocou uma coluna. O nome de quem ia estar lá no convite, né? Por exemplo, meu pai, o nome do meu pai e da minha mãe. Uma linha para cada convite enviado, vamos dizer, né? Porque é um por família, né? Então, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, né? Então, uma linha para cada convidado. Então, numa coluna, o nome dessas pessoas que iam estar no convite. Na segunda coluna, coloquei quantidade de adultos. Na terceira, quantidade de crianças acima de 8 anos. Por quê? No nosso caso não precisava muito, mas para ter uma organização, o buffet, ele conta como convidado, né? Como pagante, vamos dizer assim, né? Você paga pelo convidado acima de 8 anos. Só que para recreação, uma criança ali entre 8 até 10, 12 anos também entra na recreação.
E como a gente já sabia que tinha muita criança e a gente ia contratar recreação, por isso que eu separei. Então, coloquei quantidade de adultos, quantidade de crianças acima de 8 anos e quantidade de crianças abaixo de 8 anos, porque também entra na recreação, mas não entra na lista do buffet. Então, coloquei essas 3 colunas e depois do lado a confirmação. Se foi enviado o convite. Foi enviado o convite? Sim ou não, né? Pra fazer, cada um que eu ia enviando, eu ia checando lá, já enviei. E aí se confirmou, depois aí tem outra coluna, com quantidade de confirmados, adulto, outra coluna, crianças acima de 8 anos e depois crianças abaixo de 8 anos. Então, 3 colunas. Aí que no final tinha a soma, né? Então, vai tendo a soma para a gente ter a ideia da quantidade de confirmados. E essa coluna da confirmação, se enviou o convite ou não, foi porque, no caso, teve um só caso, que foi uma tia minha, que não tinha WhatsApp. Então, ela estava lá como não enviada, até deixei outra, que eu precisava ligar para ela. Né? Ela também não mora nem na cidade dos meus pais, nem em São Paulo, era uma outra cidade, então eu liguei para ela para convidar. Então, a gente fez, mas todo o restante foi enviado pelo WhatsApp. E aí, na confirmação, a gente colocou numa outra aba, e aí as pessoas teriam que confirmar realmente ou no site, ou assim, nesse WhatsApp da assessoria. Conforme a pessoa ia... essa planilha do Google Planilhas é uma planilha compartilhada, né? Eu, Guilherme, assessor, todo mundo tem acesso a essa planilha da lista de convidados. Então, conforme aparecendo tanto no site sou eu, Guilherme, que consegue ver, né? Os confirmados. Como no WhatsApp, já ia lá na planilha e colocava a quantidade de... Aí põe o nome de cada um confirmado. Porque se for fazer uma lista, né, de nome na lista na entrada, então tem que ter o nome de cada um. E aí se é criança, se é acima de 8 anos, né, se é adulto. Para fazer essa contagem. E aí a gente ter o número de convidados. E aí, o que a gente fez? A gente mandou esse primeiro convite do pessoal. Então, a gente sentou numa tarde de domingo, pegou essa lista e foi um por um, mandando. Pediu para a mãe, telefone do tio, tia, dos primos, sabe? Mais trabalho foi montar essa primeira lista. Que eu até recomendo que faça o quê? Que a gente não colocou na lista. Uma outra coluna, a primeira com o nome, a segunda com o telefone das pessoas, porque depois até pode exportar esses contatos. A gente não fez isso, mas fica a dica aí. Para o contato da assessoria, a gente teve que selecionar todo mundo que enviou o convite, né? E exportar um arquivo CSV e subir no Google Contatos desse número. Então foi até bem simples. Mas levou um tempinho. Isso. Se tivesse nessa planilha, talvez já exportava, né? Então, o número de telefone, a gente foi um por um enviando, né? O Guilherme enviando para o lado dele, eu para o meu. Então, a gente fez uma mensagem, né, antes. Então, o nome da pessoa, estamos muito felizes em convidar, não lembro exatamente o texto, depois quem quiser me pergunta aí, eu até mando, para o nosso casamento. A sua presença vai tornar mais especial. E no final a gente colocou, tu vens, e em seguida o PDF com o convite para as pessoas, né? E aí foi legal esse processo de enviar o convite, porque a gente começou a receber muita devolutiva, né? Nossa, que legal! Ah, que bom que lembrou de mim. Tem certeza que você vai casar? Então foi, mesmo não sendo pessoalmente, teve essa interação, esse contato. Gerou uma conversa, né? Uma interação. Foi bem bacana. Eu gostei, assim, me diverti mandando os convites, né? Então a gente fez esse primeiro envio e pronto. E lá tinha as informações, o site e tudo. Só que aí a gente mandou, né, a primeira leva, vamos dizer assim, de convite com os 3 meses de antecedência e quase ninguém confirmava, né? Pouquíssimas pessoas entraram no site, confirmaram, mandaram no WhatsApp. Aí a gente falou, começou a pingar uns presentinhos também. Parecia também. Aí a gente falou, as pessoas não estão confirmando, será que elas vão, não vão? A gente ficava sabendo assim, por mãe, né, que conversava com a tia, falava, o fulano vai, o fulano não vai. Mas a gente precisava desse número, porque a gente fez uma primeira lista e enviou, só que a gente tinha a capacidade do espaço, né? Então a gente falou, não vamos convidar além da capacidade, porque vai que vem todo mundo, né? A gente está convidando para as pessoas virem. Mas a gente sabe que tem pessoas que vai ter alguma dificuldade ou outra e por algum motivo não vão vir. Então a gente falou, a gente precisa dessa confirmação para poder convidar o restante que a gente quer muito que venha, mas a gente precisa saber que cabe confortável no espaço. E aí a gente mandou, né, a assessoria mandou esse outro número do WhatsApp, a gente exportou, né, esses contatos, passou tudo lá para ela.
Quem não estava na lista como confirmado, tinha pouquíssimos confirmados, ela foi enviando, né, uma mensagem de confirmação. Falo aqui em nome do casal, Aline e Guilherme, que vão se casar em tal dia, para organizar melhor o evento, contamos com a sua colaboração, confirmando a presença ou ausência até tal dia, todas as informações do casamento estão no site, mandou o link, mandou para todo mundo. Aí nisso, teve várias respostas já confirmando presença ou ausência. A nossa lista foi, né, começar a ser preenchida. Mas aí teve uns aí dessa primeira que ainda não chegou na data, não confirmou, um dia antes mandou de novo. Num dia antes ou no mesmo dia, não lembro. Esse é o último dia ou amanhã é o último dia para confirmar a presença no evento. Né? Tipo, vem, não vem. Aí, beleza. Aí praticamente todo mundo ficou assim... pouquíssimos sem... 15, 20 sem resposta, mas assim... na verdade, sei lá quantos por cento. Que a gente acha que não vem, né? Né, se não respondeu... Mas bom, se vier também, que bom que se venha. Aí, mas nisso deu, uma boa confirmação. Já tem uma clareza de quem vem e quem não vem. E tinha já um bom número que avisou que não poderia vir, né? Principalmente o pessoal que morava fora, né? A maioria que morava até fora do país e tal, não ia conseguir vir. Aí nisso a gente falou, se essa galera não vem, então já está confirmado, certeza, vamos chamar a outra galera que estava aqui na lista aguardando essa certeza, né? Essa confirmação das pessoas se vinham ou não vinham. Então a gente pegou esse mesmo convite, teve essa facilidade e mandamos, né? Aí faltando essa confirmação, a gente pediu até 1 mês e meio antes da data do casamento e esses outros convites serem mandados até 1 mês antes do casamento. E aí o mesmo processo depois da assessoria pedir a confirmação e a gente ter essa lista fechada. Porque também tem os outros fornecedores, né? A gente precisa saber o número de convidados para os outros fornecedores, o número de crianças para recreação, para dimensionar tudo. Então isso ajuda a organizar melhor. Então se você é convidado, por favor... confirme presença ou ausência. Ajuda muito os noivos a diminuir a ansiedade, a organizar melhor o evento. E assim, foi um processo que a gente foi descobrindo como fazer, né, no meio do caminho. A gente foi falando, como que a gente faz? Vamos fazer assim e tal. O que eu faria de diferente, né, hoje? Apenas um detalhe, eu acho. Quando a pessoa enviava falando, confirma minha presença, quando ela não mandava o nome... que às vezes no convite foi para 3, 4 pessoas da família, né? Então não sabia se vinha todo mundo, aí a assessora pedia, por favor, informe o nome dos confirmados. Aí mandava. Ou a pessoa respondia, eu vou. Mas tinha 5 no convite, né? Eu vou, mas e os outros 4 vêm? Principalmente quando é homem, só que confirma ele. Dicas, meninas. Essa dica é de ouro, ainda bem que você lembrou disso, que foi minha irmã que me deu. Ela falou, manda os convites para as mulheres. Aí, o que eu fiz? Quando o primo era o homem, né, por exemplo, que é o meu primo mesmo, eu mandava para ele e para a esposa, geralmente. Quando a prima era a mulher, geralmente eu mandava só para ela, ou a mais próxima, amiga e tal. Mas se não, garanto, porque era assim, até o meu cunhado mesmo foi o primeiro, aí lá confirma a minha presença dele, mas não falou da minha irmã, da minha sobrinha. Aí minha irmã já foi lá, né, já confirmou ela, tudo homem meio assim, né, tipo... prático, né? Não pensa no contexto todo, né? Então eu pedia esses nomes e confirmava. Faria diferente? O que eu faria diferente? Quando essas pessoas mandassem os nomes, se eu fosse colocar chinelo, que está essa dúvida até agora chegando, né? Porque muita gente coloca de lembrancinha os chinelos para as mulheres, né? Tirarem o salto, aproveitarem melhor a festa. Isso é uma coisa que minha sogra tá no meu pé, que ela quer fazer isso, e aí eu não sei muito bem como dimensionar quanto que as pessoas calçam. Então, eu colocaria, já pensando que eu ia dar chinelo, a pessoa enviando, confirma a presença, fulano, 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 tem nome de mulher na lista, já pergunta qual a numeração de chinelo das mulheres. Porque aí já ia colocando uma coluna na frente com numeração, e aí para dimensionar seria mais fácil. É que é isso também, você tem que estar definido que você vai colocar o chinelo, porque você pergunta o E depois a pessoa vem com um salto desse agulha e você não dá. Se o cara não tá, tem pessoas que já têm certeza, eu vou levar outra coisa porque eu vai ter chinelo lá. Então é bom definir também se vai ter chinelo antes, né? Já pesquisa o valor, vê se é dentro do orçamento, se for colocar, eu faria isso. E outra coisa seria a restrição alimentar. Eles mandando os confirmados também perguntar, existe alguma restrição alimentar dos convidados? Por quê? Hoje em dia tem muita gente que é vegano, vegetariano, também tem intolerante à lactose, glúten, alergia à pimenta.
E quando a gente foi escolher o nosso cardápio, a gente ficou nessa dúvida. A gente sabe que a gente tem amigos vegetarianos, mas a gente não sabe se tem algum vegano. Então, a gente quer agradar todo mundo. Então, na hora de escolher o cardápio, isso foi, tipo, eu sei que eu tenho um amigo que tem alergia à pimenta. Sei que tem a mulher de um amigo também, né, que é intolerante à lactose. Então, pensasse no cardápio, porque a hora que você escolhe o cardápio, tudo, vamos supor, tudo tinha, por exemplo, um purê que vai um creme de leite, um molho branco que vai, né, então assim... Algumas coisas a gente já pensou, né, o buffet Calegari é muito flexível nessa questão. E já para fazer o purê mesmo, a gente vai fazer ele sem lactose, né? Dá para fazer o purê só com azeite e tal, fica gostoso também. Então, já pensamos de alguma forma que agrade geral, né? Mas, se tivesse a restrição lá, era muito mais fácil. A gente poderia servir um prato específico só para a mesa de quem é intolerante, alguma coisa assim, como a gente faz também quando alguns noivos pedem para a gente. Então, é um detalhezinho que aí é importante também, faz diferença, né? Eu senti essa falta, porque às vezes assim, a gente pensa todo um cardápio, um prato elaborado, né, diferente do que a gente colocaria, vamos dizer, que a gente está acostumado a comer, por exemplo, no nhoque, não sei se vai leite, né, por exemplo. Não, então vamos deixar de pôr, e aí não tem ninguém vegano, manteiga, né? E a gente gosta muito, porque a gente fez uma opção para a massa ser vegana, por exemplo, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Então, na hora de pensar, é bom ter, eu acho que essa dimensão, né, das restrições alimentares dos convidados. Então, eu teria colocado nessa já que eles confirmavam, mandado essa mensagem para pedir mais isso. Uma coluninha com esse detalhe aí. Tem uma coisa que eu pensei, né, que a gente passou, foi na hora de eles confirmaram, colocar uma etiquetinha. A gente, né, assessor, usou o WhatsApp Business. Por quê? Ele já tem um recurso de programar algumas mensagens. Você coloca a barra e já deixa a mensagem pré-pronta. Salva. Isso facilita Ajudou muito, agilizou bastante. Né, para ser mais rápido e tal. E tem a possibilidade de etiquetar a pessoa, né? Então, uma etiquetinha lá, confirmado, etiquetinha ausente, né? Você já etiquetava. Por quê? E pedia também, né, com presença confirmada, quando a pessoa confirmava, a gente mandava essa mensagem. Presença confirmada, salve esse número de contato para futuros envios de informativos do casamento. Pensando no que? A gente acabou de passar por uma pandemia, não que seria o caso, né? Mas se eu precisar informar alguma coisa do casamento, mudou alguma coisa, um aviso, horário, né? sei lá, um aviso. Vai chover, traga guarda-chuva, sei lá. Qualquer coisa. Você pode fazer isso por lista de transmissão no WhatsApp. Só que se a pessoa não tivesse esse número salvo, ela não vai receber. Então, por isso que a gente pediu para ela salvar o contato, porque qualquer informativo que tivesse do casamento, que é uma coisa que a gente fez isso porque a gente pensou, talvez marcar o lugar do convidado, mesa, né? A gente está nessa dúvida se a gente vai fazer isso ou não. Então, se a gente for fazer um informativo da mesa, a gente manda numa lista de transmissão um PDF com o nome das pessoas e a mesa, talvez. A gente não sabe se vai fazer isso, mas foi pensando nisso que a gente pediu para as pessoas salvarem o número, né, da assessoria lá, para se precisar mandar algum informativo de lista de transmissão, isso ser mais fácil. Marcar lugar ou não? Estamos nessa decisão agora, né? E aí? Vamos contar depois para vocês se a gente marcou ou não. Vamos lá, pontos positivos e negativos de se marcar lugar no salão de festas, né? Eu creio não passei muito por isso, né, de fazer festas aqui, e um pouco a gente sabe. Então, lugares marcados, pontos negativos. As pessoas têm menos flexibilidade de sentar numa mesa específica, né? Tem um tio que conhece que faz tempo que não vê o outro, então você colocou uma mesa aqui e o outro lá 2 mesas depois. Aí, se ele sair dessa mesa, vai sobrar lugar nessa mesa e vai faltar lugar na outra. Então, vai ficar complexo. A pessoa não tem liberdade de se movimentar. Aí, para marcar lugar, você precisa de pessoas, dependendo de como você vai fazer, você precisa de pessoas ali na porta do salão, orientando cada lugar. Tem uma dicasinha legal que eu vi, que a gente fez uma festa aqui, é que marcou
já mandou no WhatsApp de cada pessoa a mesa dele. Então ele já sabia a mesa, a gente só orientou o número das mesas, daqui de 10 a, de 1 a 15 é desse lado, de 15 a 30 é do outro lado. Então foi muito rápido, foi uma forma bem interessante. Ficar procurando o nome de cada um na entrada do salão. O pessoal não pensa nisso e dá um desconforto muito grande em ficar ou esperando na portaria, na hora dos carros para falar mesa, ou então aqui na porta do salão. Tá todo mundo, acabou a cerimônia, tá todo mundo com fome, com sede e fica uma fila enorme se não tiver profissionais ou uma organização certa para falar aonde que é a mesa de cada um. Porque você tem que falar qual que é a mesa, depois você tem que mostrar. E aí, às vezes, também dentro do salão não está organizado essas mesas de número certinho e tal, e fica uma bagunça muito feia, assim. Se for fazer desorganizado, pense bem já se for fazer para já... ruim a entrada do salão e tal, já dá um sinal de desorganização. Falar que até que é horrível. Vou dar muita opinião aqui mesmo. Então, isso não é bom, certo? Então, nos casos em geral, a gente coloca 20% a mais de lugares, né? Que no Buffet Calegari, né? Aqui, no espaço. Normalmente, as festas são menores do que a capacidade do espaço. Aqui no Calegari, por exemplo, se for 200 convidados, já é mais ou menos a máxima, até 240. Até dá para se montar lugares para todo mundo. Com um espaço que tenha mais lugares do que o número contratado, dá para fazer à vontade, o pessoal senta, às vezes a gente marca a mesa dos padrinhos que vão lá tirar foto e nesse primeiro momento eles não estão, então a gente guarda as mesas deles, quando eles chegam eles sentam, apesar que, na maioria das vezes, os padrinhos conhecem todos os convidados, então se faltar lugar, assim, digamos assim, eles sentam com algum convidado que eles já conhecem também. Esse é o menor dos problemas. Os próprios convidados se organizam, né? Tendo 20% Sim. a mais de lugar do que número de convidados, fica dá pra... flexível, um casal que não conhece ninguém senta uma mesa sozinho. Tem essas coisas também. E aí pode ser que se cada casal sentar numa mesa sozinho, falta lugar para o restante. Mas também a gente pede para o pessoal se juntar, senta aqui, não sei o quê. E se resolve muito simples assim. No nosso caso, como a gente a gente quer deixar confortável, são muitos convidados. Não, está próximo da capacidade do local. Está próximo da capacidade, a gente também quer deixar mais à vontade. Então, 20% já seriam bastante lugares a mais, né? Muitos lugares a mais, se for pensar 21% a mais. Está por volta de 300 e pouco, talvez 350, então são 70 lugares a mais se for pensar em 70 lugares. Então são 10 meses a mais, é bastante, entendeu? Então, nesse caso, a gente está pensando em marcar os lugares, porque por setor até, os amigos desse lado, a família desse e tal, até os amigos normalmente não sentam muito, então a gente está pensando em colocar umas mesas mais altas para eles ficarem ali apoiando o copo e tal, e conversarem um pouco de pé. Normalmente é assim que a gente, né, se interage nos lugares que a gente vai. É um caso específico nosso. Então, estão pensando nisso para economizar mesas no salão, e deixar mais espaço, deixar organizado, mas vai ter precisado de toda essa organização, de já mandar onde é o número das mesas, ou talvez o setor onde que eles fiquem, né, e fazer essa organização que vai dar um pouquinho de trabalhinho, mas acredito que vai ficar mais confortável no dia. Já fazer um mapa, mais ou menos, do site, e já pode enviar isso pelo WhatsApp, né? Aí tem a questão sinalizar a mesa, né? Tem a questão do layout também do salão, que a gente já está pensando como vai fazer isso. Já fomos lá semana passada para ver como é que fica uma festa mais ou menos do tamanho da nossa. Então, tudo isso tem que ser... É importante que seja pensado também. Depois a gente pode até voltar... Nesse caso, né? Mas é difícil ter um caso que nem o nosso. Se o seu número de convidados não está ali muito próximo à capacidade do local, esses 20% aí é a solução. Dá menos dor de cabeça, os convidados ficam mais à vontade, é o que a gente recomenda. Talvez a gente não faça isso porque serem 20% representar muitas mesas a mais e talvez o espaço ficar um pouco não tão confortável. Então, a gente está pensando em alternativas, depois a gente pode voltar e contar o que a gente realmente implantou, né? E aí, o que você achava que seria de uma forma e foi diferente durante essa organização? Uma coisa que eu não estava prevendo, e até uma coisa que eu pulei, né? Estava na pausa, a gente pulou e acabei... Geralmente o que acontece? Os padrinhos são os primeiros a serem convidados. No nosso caso, a gente não vai ter padrinhos, só os pais, irmãos e a avó do Guilherme. E eles foram os últimos a receberem o convite.
Na verdade, eles receberam o convite digital, igual todo mundo, eles já sabiam antes a data, lógico. Mas aí, no decorrer, eu vi que muita gente fazia uma caixinha especial de convite para os padrinhos. Uma mensagem especial, né? Principalmente se você for fazer um convite digital. Porque, geralmente, quem guarda convite de casamento? A gente guarda muito, né? Mas, assim, avós, pais e talvez os irmãos, assim... guardem, porque é uma recordação, uma coisa mais próxima para eles, né? Tipo assim, principalmente os pais, os avós, né? Que viram vocês desde pequenininhos, vocês casando, é uma coisa também, muita emoção para eles. E a gente sabe que eles gostariam de guardar, né? Muito mais. Então, no meio do caminho, até fui cobrada pela minha daminha, na verdade, foi ela o start disso, porque ela viu alguma amiguinha que ia ser daminha recebendo uma caixinha. Ela falou, madrinha, você não vai me dar uma caixinha de convite? Aí eu falei, nossa, tem essa, né? Isabelle arrumando para nossa cabeça. Tem pouca coisa para ver. Ela movimenta o negócio, né? Deixa com ela que ela movimenta. Mas aí foi o start, né? Falar, putz, tem isso, eu nem não sabia muito sobre isso. E a gente foi ver um pouco em cima, assim. Mas... E aí não levamos em consideração o tempo de confecção, foi 30 dias, porque a gente pesquisou alguns modelos. É o que eu queria, algo durável, porque tem muito aquelas caixinhas cartonadas, que eu acho que é durável e tal, e na tampa vai uma mensagem colada no papel. Mas eu falei, se eu tô fazendo uma coisa para durar, e são poucas pessoas, que é só os pais e os irmãos, eu queria fazer uma coisa mais durável e que não fosse no papel, porque às vezes o papel desfaz mais, né? Então, porque a gente fez, né, uma mensagem personalizada para cada um deles, né, falando que eles eram especiais, agradecendo, participar da nossa vida. Também quem quiser depois eu vou mostrar lá. Ainda não mostrei no meu Instagram, vou mostrar. E aí, nessa tampa, né, a gente fez num corinho assim, né, escreveu nesse corinho uma caixinha de madeira. E dentro a gente colocou para os homens um cinto, porque a gente não escolheu roupa de madrinhas, né, cor, né, nem para ser a gravata dos padrinhos. Então, como cada um vai escolher a sua, a gente acabou não colocando gravata, que geralmente é o comum, né, que você dá para os padrinhos. E então a gente colocou um cinto, que é um item que eles vão ter que usar, né, pensando para o casamento, um cinto preto, coringa ali. E para as mulheres, a gente colocou uma pashmina, né? Que é um lencinho. Vai ser em outubro o nosso casamento, pode estar um tempo, à noite esfriar um pouquinho, tá? Elas podem jogar por cima, ou pode usar depois, quando elas quiserem, né? E também colocamos um brinquinho, né? Para cada uma, que também não é obrigatório usar no casamento, elas podem usar. Uma foi personalizado, uma foi pulseirinha, outra foi brinquinho, cada uma foi uma lembrancinha. E por que não vai ter padrinho? Porque é mais difícil escolher, né? Mais uma escolha. No casamento já são tantas escolhas, né? São tantas pessoas queridas, a gente ficou, né? Chama um, chama outro. Vamos pôr as pessoas... E a outra questão também é que acaba sendo mais prático, né? É menos uma coisa para estar organizando, não precisa ficar escolhendo roupa de padrinho, se vai com a mesma roupa ou não vai. Outra questão também é o traje. A gente deixou liberado o traje, apenas os... no começo a gente pensou em colocar, né? Até o Guilherme falou, fica bonito na foto, tudo. Aí pensei numa cor, minha sobrinha me ajudou para as irmãs e cunhadas, e outra cor para as mães. Aí a cor que eu já escolhi, meus pais moram numa cidade muito pequena, né? A cidade do lado tem uma ou duas lojas para escolher vestido, não tinha no tamanho da minha mãe naquela cor. Aí eu vi que já seria uma dificuldade achar na cor, no modelo, no tamanho e que agradasse. Às vezes você vai escolher uma cor, um é moreno, outro é loiro, um fica bem dessa cor, outro não fica, você não agrada tanto. E tipo, a gente quer, o principal no nosso casamento, deixar as pessoas à vontade, que elas estejam felizes, bem confortáveis e que comemorem com a gente, né? A gente quer, e também seria mais uma coisa, né? Porque ia mandar foto pra mim, esse tá bom, e esse... Tem muita gente simples na nossa família, no geral, e seria mais uma coisa, escolher traje, enfim. Vai ser de tarde, né? Não vai ser de noite. Eu acho bonito nas fotos, sim, mas foi uma escolha nossa. Praticidade, foi assim, mais questão de praticidade também, né? E para deixar eles à vontade escolherem como eles se sentirem bem, da cor que eles querem, no modelo, no coisas assim. E como que você acha que vai ser a festa?
Olha, eu tô bem empolgada. É a montanha-russa da noiva, né? Não sei se o noivo tá nessa mesma montanha-russa, mas é aquelas fases de ansiedade, meu Deus, não sei se vai dar certo, se vai dar tempo, é muita coisa pra mim, pra eu pensar e tal. E momentos que você vê, tipo, alguém fala alguma coisa do evento, a gente começa a ensaiar a dança do casal que a gente vai fazer. E dá risada, e se diverte, e vai empolgando, né? Vai encontrando as pessoas, está chegando, vai ser legal, a gente já alugou um lugar para ficar ali próximo e tal. E vai movimentando, e vai dando uma empolgação. Então a gente vive nessa montanha-russa, mas eu acho que é mais empolgação do que momentos surtados, vamos dizer assim. Que tem, né, gente? Sempre tem, mas eu acho que vai dar tudo certo no dia. Vai dar bom. Eu acho que a gente vai estar bem... Espero estar bem feliz, descontraído e curtir com todo mundo. Não tem festa assim. ruim, nunca fui em festa ruim. Até hoje... Eu acho que depende muito do estado de espírito de cada um, né? Tem festa ruim se você não estiver bem, não estiver muito na vibe, eu acho, claro. do negócio. Mas se você estiver ali disposta a compartilhar aquele momento, tudo, eu acho que vai ser legal. E você? O que você espera desse... Isso é bom. E o que você achou dos preparativos? Como você pensava que ia ser e como foi? Uma experiência diferente, né? Tem algumas coisas que a gente não imaginava passar por aquilo, convidar todo mundo, chamar, até tirar do baú aquela pessoa lá que foi importante numa época e tal. É bom, né? Assim, é um momento realmente especial que consegue reunir mais pessoas da sua vida, da história da sua vida, né? Acho que então, assim, dificilmente vai ter um outro momento realmente que a gente consiga juntar tantas pessoas do passado, do presente. Isso foi uma coisa que, para mim também, na hora de convidar, algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não falava até, mas que eu gosto muito, que foi importante por algum motivo, um foi para lá, outro foi para cá. Então, ter esse momento de mandar o convite, a pessoa, poxa, você lembrou de mim, fiquei tão feliz, que legal, como você tá? E aí você reativa a conversa e vê que nada mudou, sabe? As mesmas piadas, ai, que legal, que bom que essa pessoa vem, que a gente vai se ver de novo. Então, acho que o casamento vai ser isso também, vai ter muito reencontro. Eu acho que isso vai ser especial, bem especial, eu vou curtir muito isso. E é isso aí, esperamos, obrigado por assistirem. Onde que te encontra? No YouTube ou no Instagram, Aline Frederici, ou no canal Os Noivos Podcast. Temos também os Noivos Cortes no YouTube, Instagram Os Noivos, Os Noivos Podcast. E você? @BuffetCalegari. E também é legal, tanto no Instagram como no YouTube, se vocês gostam nessa fase de preparativos aí para o casamento, a gente está dando bastante dica, dividindo bastante coisa. A gente está aqui também de final de semana no Buffet Calegari, mostra... O próprio buffet tem muitas dicas de noivos, tem no carrossel, próprio tem Instagram, né, do buffet, mas a gente mostra também os bastidores e mostra as lembrancinhas que as noivas trazem, todos esses itens, né? Então é legal se vocês acompanharem, se inscrevam nos canais, ativem as notificações para vocês estarem ali por dentro e o Instagram começar a entregar mais esse tipo de conteúdo que com certeza vai ajudar vocês. Cada conteúdo que a gente faz aqui é para você se sentir mais seguro, segura. Faça muitas dicas de economia, essa questão do convite também, assim, muito mais econômico, né, do que um convite físico. Prático, e tem outras questões que são a se pensar, dependendo do seu caso. E sigam também ali @JC Foto e Vídeo, que é quem faz a produção aqui do nosso podcast, fez o filme do nosso pré-wedding. Pode fazer um pré-wedding sensacional. E vocês vão lá conferir o vídeo, o trabalho, o resultado final, lá no meu canal do YouTube, Aline Frederici. Tentando o convite como o do pré-wedding só, sem a gente falando, né? Tá bem bacana. Ficamos por aqui, não percam os próximos episódios, que aí já vai ter os resultados do casamento. Tem algumas coisas que a gente está pensando também em falar sobre. Acredito que vai ser de boa utilização para todos que assistirem. E se você gostou, esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, compartilha com... Manda para o seu amor, manda para sua família, porque quem sonha junto realiza os sonhos. Sim. Obrigado por assistirem, até a próxima. Tchau, até mais.